Olá a todos! Como sempre espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização da situação da linha de frente do conflito na Ucrânia. E hoje temos algumas coisas para comentar. Vamos falar sobre diferentes avanços ao longo de diversos pontos do front e também sobre novas declarações que Vladimir Putin emitiu que apontam para novas ofensivas que terão que ser lançadas durante este próximo período, especialmente contra regiões como Kharkiv e Sumy, mas iremos analisar isso em detalhes. Antes de começar, gostaria de lembrar que a melhor forma de apoiar este canal é por meio da inscrição. Então, se vocês acompanham este canal regularmente, gostam do conteúdo e ainda não se inscreveram, por favor, cliquem no botão de inscrição, isso seria uma ajuda enorme para mim. Sem perder mais tempo, vamos direto para a linha de contato para falar sobre os diferentes avanços de hoje. E como de costume, começaremos pelo sul e iremos subindo em direção ao norte. Primeiramente, precisamos falar da zona onde, por assim dizer, se unem as regiões de Zaporizhia e Donetsk. Temos falado muito recentemente sobre os avanços russos na direção de Novopil e Selenópole, onde os russos já haviam conseguido entrar em ambas as localidades. A informação das últimas horas é que o exército russo voltou a avançar nessa direção. Segundo fontes como Radov, o exército russo conseguiu avançar para o norte a partir das suas posições anteriores, capturando porções importantes de Selenópole e avançando ao longo de uma área aberta, o que não apenas lhes permite controlar mais de 50% de Selenópole, mas também avançar cerca de 5 km² nessa direção da linha de frente. Está claro que os russos querem capturar Novopil para continuar expandindo sua zona de controle em todo esse setor. Um pouco mais ao norte, devemos falar de outro avanço importante. Nos últimos tempos, falamos bastante da localidade de Odratny. Sabemos que, após tomarem Bagatyr, os russos começaram a pressionar nessa direção, e nos últimos dias haviam conseguido entrar em Odratny. A informação das últimas horas é que os russos conseguiram capturar toda a localidade. Uma notícia muito recente, de 1 ou 2 horas antes da gravação deste vídeo. Como já comentamos antes, Odratny é relevante não apenas pela captura da localidade em si, mas porque é um dos últimos pontos, ou o último ponto desse setor, antes de uma grande área aberta que os russos podem usar para atacar Komar. Como já dissemos anteriormente, Komar parece ser o próximo objetivo do exército russo nessa direção, depois de tomarem Velika Novosilka, uma localidade importante para o exército ucraniano coordenar a defesa desse setor e que está sendo preparada para uma defesa forte. Observamos que os russos estavam se aproximando rapidamente de Komar pelo sul, tomando localidades como Skut, Dniproenerhila e Pezeli, avançando em direção a Fedorivka. Mas, de repente, os avanços por esse eixo diminuíram. No entanto, a captura de Odratny pode abrir o flanco leste de Komar. Se os russos tiverem sucesso avançando por essa área aberta, poderiam começar a pressionar Komar diretamente, atacando a localidade de um novo ponto, talvez até avançando para o flanco de Fedorivka, reiniciando os avanços vindos do sul. O que quero dizer é que, com a captura de Odratny, os russos ganham uma oportunidade para atacar Komar a partir do leste, o que lhes dá várias opções para decidir como avançar nesse setor e eventualmente se aproximar de Komar, onde os ucranianos estão esperando com bravura, e onde, pelo que sei, pode acontecer uma batalha importante. Continuando ao longo da linha de contato, devemos retornar a um dos pontos que mais comentamos recentemente, que é o setor sul de Konstantinivka, sobre o qual temos falado bastante. Gostaria de dividir essa área do front em 2 setores. O primeiro, sobre o qual falamos bastante dias atrás, que inclui Stanitsia Luhanska, Nativka e Soria. Nessa zona, o exército russo está cercando as forças ucranianas e tentando expulsá-las para seguir avançando, mas não há novidades nas últimas horas nesse setor. Então, falaremos do segundo setor, que inclui Tarsivka e Novoluhansk, numa rota onde os russos buscam avançar e que eventualmente leva ao sul de Konstantinivka. Nos últimos dias, falamos dos avanços russos em direção a Popasna e Poltava, onde os russos já estão próximos ou praticamente nos arredores dessas localidades. Mas pouco falamos dos avanços diretamente ao norte de Novoluhansk. Nas últimas horas, os russos avançaram novamente ao norte de Novoluhansk, capturando algumas posições nos arredores e se aproximando da localidade de Yablonivka.
Yablonivka parece ser uma localidade mais extensa, comparada às áreas onde ocorreram combates neste setor e ao próximo objetivo russo nesse eixo de avanço. Além disso, se os russos conseguirem se aproximar de Yablonivka e capturá-la, esse avanço não só permitirá que eles continuem se movendo ao longo dessa estrada rumo ao sul de Konstantinivka, como também exercerá maior pressão sobre os flancos de áreas como Soria e Stanitsia Luhanska, o que pode complicar bastante a situação defensiva ucraniana nesse setor, que, como já dissemos, já está bastante desafiadora. Subindo mais para o norte, chegamos ao último avanço do dia, que é bastante surpreendente. Diversas fontes reportam que o exército russo conseguiu capturar a localidade de Radivka. Digo que isso é surpreendente porque essa é uma zona do fronte que, embora importante, não estava muito ativa ultimamente. Estou me referindo especificamente ao eixo Shastia e Kupiansk. Como sabemos, os russos querem tomar Kupiansk há bastante tempo. Essa é uma cidade muito importante para toda a logística do fronte ucraniano na região de Kharkiv, mas a resistência ucraniana tem sido forte, impedindo o avanço russo. Eles têm tido algum sucesso nisso nos últimos 2 anos, mas o que realmente chama a atenção é como o exército ucraniano montou uma defesa incrivelmente firme, eficaz e determinada. É justo dizer que essa defesa foi muito mais do que competente. Ela tem sido absolutamente exemplar. Porque apesar de uma pressão brutal e constante por parte do exército russo, a linha de frente mal se moveu. Isso mostra claramente a tenacidade e a resistência da Ucrânia, que enfrentou o inimigo com bravura e não cedeu facilmente. Um dos poucos avanços territoriais significativos da Rússia nesses 2 anos foi a captura de Sinkivka, mas essa conquista custou muito caro aos invasores. Já Kupiansk, mesmo após várias tentativas desesperadas dos russos de ocupá-la, segue firmemente sob o controle das valentes forças ucranianas, assim como suas áreas vizinhas, que continuam resistindo com força total. Agora, com a recente captura de Radivka pelos russos, há especulações sobre se isso poderá revitalizar os ataques russos neste setor e abrir novas direções de ataque contra Kupiansk. No entanto, por enquanto, trata-se apenas de um avanço pontual, isolado, e ainda está por se ver como isso poderá impactar a zona em questão nos próximos dias. De toda forma, o exército ucraniano continua observando e se adaptando com inteligência. Deixando um pouco de lado a linha de contato, é importante analisar o panorama geral. Os avanços russos durante o mês de maio têm sido mais acelerados do que o habitual, algo que não víamos há um bom tempo. Isso se destacou ao longo do ano, que não tinha apresentado movimentos tão profundos ou consistentes até então. Mas, mesmo com esses ganhos recentes, não estamos diante de nenhuma batalha decisiva, como as vistas em maios anteriores. Por exemplo, em maio de 2022, com a Batalha de Mariupol, ou em maio de 2023, com a feroz luta por Bakhmut. Já neste maio de 2024, os combates em Kharkiv, especialmente nas direções de Vovchansk e Liptsi, têm sido notáveis, mas ainda estão longe de redefinir a guerra. Apesar disso, os russos conseguiram, segundo estimativas, avançar cerca de 500 km² apenas neste mês, o que é um número elevado. Essa cifra só é superada pelos avanços registrados em março, embora esses dados sejam um pouco distorcidos, pois incluem áreas conquistadas dentro de Kursk. Em meses anteriores, como janeiro, fevereiro e abril, os russos haviam conquistado em torno de 300 km² em cada um. Se essa tendência continuar, os russos poderiam encerrar maio com cerca de 650 a 700 km², dependendo do andamento nos próximos dias. Mas, mais importante do que números, é perceber como a Ucrânia, mesmo sob essa pressão, continua resistindo com coragem, inteligência e reorganização. Esse momento mais ativo pode ser explicado por vários fatores. Maio é um mês que favorece campanhas terrestres por conta das condições climáticas. Além disso, a Rússia deslocou tropas que estavam em outras regiões, como Kursk, tentando ganhar vantagem. Entretanto, tudo isso tem sido enfrentado com resiliência pelas forças ucranianas, que seguem atrapalhando os planos do Kremlin. Relatórios da imprensa internacional, como o jornal britânico The Telegraph,
comentam sobre a tática russa de tentar cercar unidades ucranianas, usando enxames de drones para assediá-las e depois bombardear com bombas FAB se as tropas não se retirarem. Mas, mesmo essas ações vêm sendo contidas em grande parte graças ao engenho tático e à bravura das tropas ucranianas, que continuam frustrando esses planos com defesas bem posicionadas e manobras inteligentes. Por fim, vale destacar declarações recentes de Vladimir Putin, que voltou a mencionar a ideia de criar uma zona tampão em regiões como Kharkiv e Sumy. A intenção seria impedir novos ataques ucranianos, como a incursão anterior em Kursk, e afastar os sistemas de artilharia ucranianos das fronteiras russas para proteger áreas como Belgorod e Kursk. Mas essa ideia está longe de ser nova. Autoridades russas vêm falando disso há mais de 1 ano e meio, sem conseguir implementá-la de forma real. A tentativa feita há 1 ano, durante a operação russa em Kharkiv, não teve o efeito esperado. De fato, como foi observado durante aquela ofensiva russa, tudo indicava que o objetivo principal era desviar a atenção ucraniana, atacar pontos mais frágeis da linha de frente e forçar a Ucrânia a reposicionar suas tropas. Isso num contexto em que a Ucrânia, apesar de ter menos material bélico, continua superando as adversidades e respondendo com resiliência, criatividade e espírito patriótico inabalável. Durante essa operação em Kharkiv, Putin afirmou várias vezes que o propósito era criar essa zona tampão. Mas, se analisarmos sob esse ponto de vista, essa tentativa fracassou completamente. As áreas conquistadas pelos russos foram pequenas e insuficientes para criar qualquer distância significativa em relação às forças ucranianas. Logo, o plano de afastar a linha de frente da fronteira russa não se concretizou. A Ucrânia continua firme, posicionada e resistindo com bravura, mesmo diante dessas intenções declaradas. Agora, mais uma vez, a Rússia fala sobre esse suposto plano. No entanto, ainda é incerto se eles terão sucesso ou se essa ideia voltará a fracassar como antes. Falar sobre isso é fácil. O difícil é executar. Afinal, o trecho entre Kharkiv e a região de Sumy é muito extenso. Para empurrar as forças ucranianas por todo esse território, seria necessário um esforço colossal, com mobilização de equipamentos pesados e milhares de soldados, além de resistência às contraofensivas ucranianas, que têm sido ferozes. Fontes ucranianas relatam que os russos pretendem avançar entre 15 e 20 quilômetros, mas essa meta parece muito ambiciosa. Mais provável é que tentem conquistar pontos específicos, alvos táticos isolados, em vez de um avanço contínuo em toda a frente. Isso pode ser viável, mas novamente dependerá da resistência ucraniana, que até agora tem surpreendido o mundo pela sua firmeza. Apesar das palavras de Putin, não há ainda indícios concretos de que esse plano de colchão de segurança esteja perto de se materializar. O que temos são declarações e especulações. Além disso, fontes ucranianas também alertam para movimentações russas perto de Kharkiv, embora outras fontes descartem essas informações. Em resumo, o Kremlin ainda aposta nessa narrativa, mas a implementação real parece distante. O que podemos concluir dessas falas de Putin? Que a ideia de estabelecer esse colchão de segurança segue sendo uma obsessão para Moscou. Porém, é incerto se isso será realmente levado adiante ou se irá tirar o foco de outros objetivos estratégicos russos, como o avanço nas 4 regiões que já foram ilegalmente reivindicadas. Também é notável que a Rússia ainda esteja planejando ações de longo prazo, o que indica que não está preparada para iniciar negociações sérias com a Ucrânia. Essa postura mostra que o Kremlin ainda sonha em manter a guerra por mais tempo, estendendo seus objetivos para além das 4 regiões já mencionadas, e incluindo agora Sumy e Kharkiv, não necessariamente para ocupar essas regiões, mas para tentar impedir que o exército ucraniano realize novas incursões como a que ocorreu em Kursk. Isso diz muito sobre a estratégia russa. Eles sabem que a Ucrânia é capaz de levar a guerra até seu território e continuam buscando maneiras de se proteger disso. Mas a Ucrânia permanece forte. Mesmo com desafios logísticos, menor quantidade de equipamentos e ataques constantes, os ucranianos seguem enfrentando essa guerra com coragem, inteligência e uma fé inabalável em sua vitória.
E isso tem sido determinante para impedir que os planos do Kremlin avancem como eles gostariam. Encerramos por aqui esta análise. Muito obrigado por assistir. Que vocês tenham uma ótima tarde e esperamos nos encontrar novamente amanhã. Glória à Ucrânia!